E aí pessoal, boa tarde, você está ligado conosco, Adrenalina Esportiva, mais uma vez juntos com vocês para o bate-papo de hoje com o Davi Bruno, né, atleta de luta olímpica. Vamos estar aí com um bate-papo, já já está entrando aí. E o Adrenalina Esportiva tem oferecimento da FEPA, a Federação Pernambucana de Atletismo, o presidente Daniel Ricardo Pereira e da Rede Mania. Então você vai lá no Instagram, @netredemania, e você vai ver os melhores planos para você de internet com fibra ótica, do nosso amigo Júnior, parceiro do programa Adrenalina Esportiva. Tá aí o Wilson Souza, um grande abraço, Wilson Souza. Obrigado a todos vocês que já estão curtindo, já estão entrando para participar desse bate-papo com o Davi Bruno, que é atleta de luta olímpica. Foi em 2014, foi campeão brasileiro, tendo aí em 2015 campeão pelos Jogos Universitários. E vamos conhecer um pouco dessa história do Davi Bruno, como é que está a nossa luta olímpica, né? Já que o nosso estado de Pernambuco, nós temos muitos atletas de diversas modalidades esportivas, campeões, e precisam ser reconhecidos, precisam ser divulgados, precisam ser valorizados. E o Adrenalina Esportiva está aqui de portas abertas para todos vocês, os amantes dos esportes em toda a modalidade esportiva. Como digo, isto é a Adrenalina Esportiva, a mão amiga do esporte amador. Vamos aguardar aí o Jailson. Grande abraço, Jailson. Deus abençoe grandemente a todos vocês que têm nos acompanhado. Vocês estão me ouvindo bem? E aguardar a entrada aí do nosso atleta Davi Bruno. Amanhã o bate-papo é com Marcílio Moraes, sexto dan de judô, árbitro internacional de judô. Vamos estar falando sobre o judô dentro do estado de Pernambuco, sobre o Marcílio Moraes, um pouco da sua história, você conhecer essa trajetória e como é que está a perspectiva, para as atividades no judô após a pandemia, se vai ter alguns eventos, campeonatos, e o Marcílio vai estar passando todas essas informações. Aí, aguardando aí o Davi. Na segunda-feira vamos estar com Mônica Souza, masoterapeuta, muito importante, a masoterapia, principalmente nessa época de pandemia, você vai conhecer um pouco da hipnose. Vou estar também com o Gutenberg Milé, que ele é presidente da Federação do Remo, do estado de Pernambuco. Como é que está nosso remo? Tem coisa boa aí para o remo, pessoal que são remadores, dentro do nosso estado de Pernambuco, a Confederação Brasileira, você vê uma parceria aí com alguns estados, vamos estar fazendo alguns exemplos. Boa tarde, Antônio Javali Ossi. Davi Bruno também já entrou, boa tarde, Davi. Aguardar o Davi, a solicitação do Davi para darmos início aí a esse bate-papo de hoje. Então fique sempre ligado aí conosco, siga pelo nosso Instagram, nosso Facebook, e vá lá e inscreva também no nosso canal no YouTube, Adrenalina Esportiva, e tem o nosso site. Você pode nos acompanhar pelo nosso site e também baixando o aplicativo da Rádio Adrenalina Esportiva Oficial. Vai lá no seu app Store, ok? Aí o Bruno, Davi Bruno, você está me ouvindo? Alô, Davi? Oi, Ezequiel, tá ouvindo? Só... Estou te ouvindo. Agora a imagem aí, não sei se é a imagem de uma parede que está pro lado contrário. Que tá na câmera contrária, deixa eu ver se eu altero isso aqui. Está carregando aí. Eu acho que é isso. Aí o Marquinhos. Eu vou tentar sair e te mandar de novo aí, tá? Ok. Tá problema na conexão da imagem. E aguardar o Bruno entrar novamente. Aí, como eu estava falando, para a semana vamos ter um bate-papo muito interessante. Vamos ter a masoterapeuta, vamos estar falando sobre o remo, vamos estar falando com a Daélia, que é cirurgiã dentista, do quadro Saúde do Atleta, do programa Adrenalina Esportiva, onde vamos estar falando da higienização da saúde bucal, isso é muito importante. Aí o Davi Bruno. Beleza, Ezequiel. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, Davi. Satisfação, obrigado aí por aceitar o convite. Um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe você e a sua família. É um prazer estar conosco aqui,
no Adrenalina Esportiva para falarmos um pouco da luta olímpica, que é uma atividade olímpica, né? É um esporte olímpico, e Sim. nós temos grandes atletas dentro do Brasil, dentro do nosso estado de Pernambuco, e não são reconhecidos, não é divulgado, não é valorizado, e muitas pessoas não têm nenhum conhecimento onde treinar, onde participar. E o Adrenalina Esportiva está aí, portas abertas para divulgar, incentivar e valorizar vocês que são os atletas, né, os amadores, entre aspas, mas são profissionais que lutam, correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Então, boa tarde, Davi. Fica à vontade para você se apresentar, pessoas de conhecer, né, você falar um pouco da sua história. Depois a gente vai no bate-papo aí descontraído. Beleza, boa tarde pessoal, boa tarde Ezequiel. E agradecer aí a Ezequiel, o pessoal da Adrenalina Esportiva, pela comunicação, pela abertura, né, do espaço para a gente falar um pouquinho do esporte que a gente luta e das dificuldades que a gente encontra, né, em praticar aqui em Pernambuco principalmente, e também de viajar, de competir. É sempre uma batalha para a gente conseguir fazer esse tipo de coisa. E eu vejo, estou na luta há alguns anos e vejo que de lá para cá nunca melhora, e quando existe alguma mudança só piora em relação a determinados assuntos para os atletas, por divergências políticas, por dificuldades em relação à existência de competição aqui, a falta da própria cultura aqui. Então, a finalidade da gente é dar uma falada aí sobre esse tema, difundir a luta olímpica, deixar claro aí que a gente tem escolas de luta olímpica aqui em Recife, sim, e que mais cedo ou mais tarde eu espero que a luta olímpica engrene aqui no Brasil. Vamos estar torcendo, e você, de antemão, já visto, pode estar contando comigo, que eu abracei essa causa há 3 anos agora, vai fazer agora em julho, dia 22, 3 anos de programa Adrenalina Esportiva, e eu vi que não é fácil trabalhar com esporte amador, porque o pessoal ainda não acordou, não teve essa cultura que vê a importância que é investir nos esportes, em todas as modalidades esportivas. Porque não é só questão de botar a pessoa para praticar uma atividade. É inclusão social, é saúde, é autoestima, é formação de cidadãos, formando campeões, tanto para a vida como também dentro dos esportes. Pessoas, através da atividade esportiva, começam a estudar, passam por interesse pelo estudo e sabem que através do esporte conseguem uma bolsa de estudo, entra nas Forças Armadas, né? Tem um apoio, e isso é muito importante. A gente precisa mais valorizar, reconhecer, ter pessoas brigando por isso. E eu sou uma dessas pessoas, e tomei essa causa para mim, vou estar sempre apoiando, divulgando, sempre que eu puder fazer. E por isso eu conto com vocês, que são atletas de todas as modalidades esportivas, com esse apoio, e está fortalecendo, está divulgando, compartilhando a Adrenalina Esportiva, porque quando o programa cresce o público, né, e o esporte é mais visto, as modalidades mais vistas, aqueles atletas que estão precisando de um apoio vão ser mais vistos, quando vocês conseguirem um apoio, um patrocínio, outras pessoas vão começar também a fazer esse trabalho junto com o esporte amador, e vai crescendo, porque uma pessoa só não consegue fazer tudo. Precisa, né, de apoio. Então, estamos aí. Fala aí um pouco você, quando começou aí essa peleitada aí, essa carreira de atleta na luta olímpica? Foi o primeiro esporte que você praticou ou vinha de alguma outra atividade esportiva? Não. Hoje eu estou com 25 anos, quando eu era um pouco mais jovem, tinha uns 18, 19, comecei a praticar o jiu-jitsu, vinha da musculação, aí depois eu comecei a praticar o jiu-jitsu, e em seguida tive determinado acesso a professores capacitados na época, em uma academia que não existe mais hoje aqui no Recife, que era a Academia Voros, e lá eu acabei conhecendo vários atletas de UFC, inclusive, atletas que foram de seleção brasileira de diversas modalidades, de judô, atletas da luta olímpica, e eu conheci um professor chamado Ari Marcel Santos, que é um atleta de MMA muito famoso aqui no Brasil, e ele tinha esse acesso, esse conhecimento em relação ao wrestling, né, a luta olímpica que a gente chama. E foi quando ele achou, queria agradecer a Xeleco aí também, é um dos casca-grossa que treinava com a gente desde sempre. E esse professor, ele acabou por me oportunizar a entender como funcionavam as competições, e eu era muito novo ainda, e
houve uma competição na época em Garanhuns e ele me levou para lá. Nessa competição era um campeonato Norte e Nordeste, se não me engano, Open Zeca Floriano. E eu acabei que fiquei em segundo colocado, me qualifiquei para lutar o Campeonato Brasileiro em 2014, que ia acontecer no Rio de Janeiro. Né? E de lá para cá eu tenho uma parceria muito grande com meu irmão também, que é Jonas Jatobá, que também é lutador de luta olímpica, inclusive, um dos melhores do Brasil. E a gente começou a lidar com as primeiras barreiras em relação ao esporte, por conta da falta de incentivo, da dificuldade das competições, de ir até as competições, certo? Que a gente tinha... Competições aconteciam no Rio de Janeiro, a passagem era cara, a estadia era cara, não tinha ninguém por nós dois, nossos professores não tinham como se custear para ir, porque eles também eram atletas e também tinham outras competições a lutar, e acabou que nós dois nos unimos, compramos a passagem e fomos ao Rio. E quando chegamos no Rio de Janeiro, encontramos algumas dificuldades iniciais em relação à estadia, ficamos na Marinha e entramos totalmente descreditados na competição. Ninguém dava a mínima oportunidade para nós dois. A gente no começo até ficou um pouco acuado em relação a isso. Via que nós dois chegamos só eu e ele, e o pessoal dos outros estados chegava São Paulo, Rio, vinha atletas da Marinha, tinham atletas do SESI, São Paulo, alguns atletas de escolas fortes aqui no Brasil. E acabou que nós dois, ele conseguiu ser campeão no horário da manhã, em uma das modalidades que a gente luta, que é a luta greco-romana. E aí eu tinha conseguido ser segundo colocado. Depois de 5 lutas, eu acabei perdendo na final para um atleta chamado Ramiro Paz, lá do Rio de Janeiro. E depois eu fui para lutar o outro estilo, né, da categoria, da modalidade. Tem o estilo greco-romano e tem o estilo livre. E na estilo livre, eu consegui me sagrar campeão lá no Rio, depois de ter feito 4 lutas, se não me engano. E foi quando aí a gente começou a ver as coisas aparecendo e acontecendo na nossa vida através da luta olímpica. Vinha do jiu-jitsu, o Jonas tem uma história muito grande no jiu-jitsu. Eu não tive nem tanto tempo de investir no jiu-jitsu, acabei indo para a luta olímpica e vim para Pernambuco. Aquele momento, a falta de visibilidade da luta olímpica é tão grande que a gente tinha sido campeão nacional e não notava o que a gente tinha feito. E aí, quando a gente chegou na academia, os atletas que tinham mais experiência começaram a abrir os olhos da gente em relação ao que vinha acontecendo. Aí vieram outros campeonatos menores e até que um dia, na época, eu recebi uma mensagem no Facebook de um coronel Roberto, da Federação Acadêmica de Pernambuco, convocando, né, a seleção universitária daqui do estado para lutar o campeonato nacional em Maceió. E foi quando eu representava Maurício de Nassau na época, e acabei no Nacional de 2014 também, ficando em segundo colocado lá, na época, na categoria. Acabei me lesionando na final, não consegui lutar bem. E nessa competição, eu conheci outro professor também, que foi muito importante na minha vida, chamado Robson Bacelar, que ele tinha uma iniciativa de um projeto de wrestling também na Faculdade Salesiana, onde eu me formei agora há pouco. E ele já tinha tido um contato comigo uma vez no evento MMA e conversou comigo sobre o projeto dele, etc. E à época eu já tinha sido campeão brasileiro, e aí ele veio conversar comigo e me convidou. Foi quando ele me viu lutando nessa competição e me convidou a representar a Faculdade Salesiana e me ofertou uma bolsa de estudos lá 100% integral em Direito, uma das melhores faculdades aqui de Recife. Eu vinha da Maurício de Nassau e acabei aceitando a proposta. Foi uma das melhores escolhas que eu acabei fazendo e me graduei em Direito de 2015 a 2019 agora. No final de 2019 eu consegui me formar e tem seus regramentos, né? Você não pode reprovar a matéria, você não pode deixar de ir para a competição, você tinha que cumprir determinadas barreiras em relação a... Você tinha que
mediar essa vida, tanto de lutar quanto de estudar. E algumas vezes você ficava sobrecarregado, eu ficava, meus colegas ficavam, mas a gente conseguiu dar vazão a isso, e graças a Deus, agora em 2019 eu me formei em Direito Salesiano, 2019, 2020, e através do esporte, né? Então, de lá para cá, durante esse tempo, eu acabei vivendo entre essa vida de estudar, de viver da carreira acadêmica e do direito, e de lutar. Eu sempre treinei, acabei dando aula, consegui formar alguns alunos, tornaram-se atletas, saíram de vícios, saíram de práticas indevidas, né? E hoje estão estudando, fazendo concurso público, competindo, viajando. Então, a luta, não só a luta olímpica, como todo o esporte em si, inclusive eu acho que a arte marcial também tem muito dessa oportunidade, de incluir as pessoas e de poder fazer com que as pessoas cheguem a determinados lugares. Eu hoje, graças a Deus, sou bacharel em Direito, estou prestando a segunda fase do exame de ordem, que foi adiada já por 2 vezes. Passei na primeira fase e já trabalho na área, já estou adequado a uma nova vida, me deu uma melhoria de vida muito grande, lutar, e gostei muito, muito, muito mesmo da minha participação no wrestling, e mudou, em relação à minha carreira esportiva, tudo, tanto na minha vida, quanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida como atleta. Eu vi que a luta olímpica melhora muito em relação a todos os outros esportes que eu sempre pratiquei. Pratico MMA, pratico jiu-jitsu, estou voltando a competir agora, porque durante esse tempo não deu para conciliar você trabalhar e viver academicamente do direito e ser um bom atleta de competição. Eu acho que o sucesso que eu tive na luta e também o sucesso que eu venho tendo no direito se dá uma dedicação que eu aprendi no esporte, uma disciplina que eu aprendi no esporte. No entanto, acredito eu que atleta deveria viver de luta, deveria viver do seu esporte. O esporte deveria oferecer ao atleta a profissionalização. Eu acho que é o que falta nisso. A gente quer ir lutar, tem que lutar no Rio de Janeiro. Em 2015, minha primeira representação pelo Salesiano, eu fui campeão brasileiro lá em São Paulo. Tirei do bolso, fazendo dívida em cartão, passagem para ir, passagem para voltar. Em relação ao esporte universitário, eu ainda tenho até um elogio a fazer, que eles lhe propõem a inscrição e propõem a estadia. Certo? No entanto, as outras competições não têm. A gente tem uma divergência política muito grande em relação a diversas modalidades esportivas no Brasil. A luta olímpica não é diferente. Existe divergência entre associações, entre federações, entre a confederação. Acho que acaba isso tudo resvalando no atleta, no final das contas, e a gente fica sem apoio, sem voz, sem visão, treinando, seguindo, fazendo o que a gente ama, fazendo o que a gente gosta de fazer, tentando chegar em algum lugar. Então, eu vejo que o esporte olímpico, ele oferece programas como Bolsa Atleta, me ofereceu a oportunidade de me formar numa faculdade que eu, de jeito nenhum, teria condições de pagar, uma faculdade a qual eu acabei me formando lá. E então, eu só devo gratidão aos professores que tive, né? Representei a equipe UEFA durante muitos anos, acabei tendo uma passagem pela equipe WWT, do professor Robson Bacelar. Então, tive a oportunidade de lutar pela Boros, já lutei MMA, já lutei jiu-jitsu, represento algumas academias hoje que tenho muito orgulho de representar. Represento a Gutenberg Melo de jiu-jitsu, representei a UF e agora eu estou com um projeto de uma nova associação, junto com meu irmão, também é um lutador excelente de luta olímpica. Foi 7º colocado no Mundial, a melhor colocação do Brasil da história. O cara é pernambucano e ninguém sabe do cara. Então, já lutou Mundial de Jiu-Jitsu, já foi campeão. Então, tem uma história muito grande aqui em Pernambuco. A gente tem uma base muito grande e a gente está querendo. A gente teve a oportunidade, através de atletas de fora, esse professor de MMA era paraibano, professor de luta olímpica, depois que eu tive, era de Garanhuns, Ellison Dantas. Ele foi morar nos Estados Unidos, passou quase 10 anos na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, e foi lá que ele era judoca e aprendeu
o wrestling, a questão técnica da luta olímpica, e veio repassando para a gente, repassou a animação na época. Hoje cada um está mais ou menos seguindo seu caminho. O Wellington hoje está vivenciando a vida profissional dele, e a gente está ainda querendo manter esse legado que a luta olímpica deu para a gente aqui. A gente está querendo, tá com um projeto agora de uma nova associação de wrestling, vai tentar dirimir esses probleminhas em relação à questão política, de passagem, competição. Acho que minha carreira como lutador e a carreira com direito acabaram formando uma parceria importante, né? Por conta do acesso que o direito me deu a entender de determinadas coisas. Eu entendo em relação à questão jurídica, política das situações, o que são federações, o que são as confederações, o que são as associações, o que cada coisa faz, o que cada coisa é. Então, acho que a luta me preparou através do direito, me deu a oportunidade de entender como é que funciona a luta, certo? Então, acho que... E nós vemos aí, Davi, que... Alô, tá me ouvindo bem? Tá cortando aí? Tá travado um pouco, né? A luta olímpica, né, você vê que não tem esse reconhecimento aqui dentro do nosso estado de Pernambuco. Porque há 3 anos que eu estou no Adrenalina Esportiva, né? Muito eu ouvi falar. Só quando tem uma Olimpíada, não sei se tem aí, incluso nas escolas públicas, nos jogos escolares, parece que estão incluídos a luta olímpica, mas mesmo assim se faz muito pouco. Como você falou, que nós temos campeões brasileiros, campeões pernambucanos, campeões sul-americanos, pan-americanos, mundiais, de diversas modalidades esportivas, e não são reconhecidos nem os atletas e nem os professores, né, os instrutores. Precisa muito melhorar esse apoio. E o Adrenalina está sempre de portas abertas, né? Ele foi criado com esse objetivo, com esse intuito de fazer esse trabalho de divulgação, incentivação, valorizando os esportes amadores, valorizando os atletas. Agora, eu não sei, né? Vocês estão nos ouvindo, deu probleminha lá ele vai entrar novamente. E vemos aí a dificuldade que é os nossos esportistas, né? As pessoas que praticam as atividades esportivas, a dificuldade em ter um apoio, um patrocínio, é muito complicado. E é triste quando nós vemos... Probleminha aqui de conexão. E é triste quando nós vemos pessoas, né, às vezes, em sinais, correndo atrás para conseguir dinheiro, para uma viagem, para uma hospedagem, para uma alimentação, para competir. E essas pessoas estão vindo trazer título para o Estado. E quando essas pessoas chegam, né, que são campeões, aí aparece bem muito de gente para querer tirar foto, querer abraçar, convidando. Mas durante o ano todo, você não vê esse empenho. É muito complicado. Mas, Davi, a luta olímpica, ela é originada de onde, como surgiu, né? Espero ele voltar para fazer essa pergunta para ele. Está com problema na internet e precisa desse apoio, né? Eu nunca vi campeonato, torneio, alguma coisa promovendo, algum assim, falando da luta olímpica. Davi, eu nunca vi, né? Estou com 3 anos do programa que eu comecei, nunca vi fazer um evento assim de luta olímpica, um campeonato aqui em Pernambuco, um pernambucano, um regional, não sei como funciona a federação, e mesmo que seja um pouco, mesmo que crie assim, oficinas de lugares para conhecer e mostrar para as pessoas conhecerem e incentivar, tem que se movimentar, não pode ficar parado. Eu sei que as federações elas não têm recursos, dependem de fazer eventos para poder adquirir recursos. A maioria não recebe recursos, né, da prefeitura, do governo, nem nada. Mas precisa fazer esse trabalho de movimentação, mostrar, né, fazer uma oficina no canto, vai num shopping desse, uma área, para mostrar como é a luta olímpica. Então precisa fazer esse trabalho. E a luta olímpica, ela é originada da onde? Como você chegou aqui, né, se você souber
para você responder. E também, qual é a atividade esportiva que é mais ligada assim à luta olímpica, assim, que tem mais comparativo, assim, vamos dizer, que ajuda mais a pessoa que pratica a luta olímpica, o judô ou o jiu-jitsu? Eu vejo a luta olímpica assim puxando muito para o judô, não sei como é as técnicas aí. Então, tá ouvindo, Ezequiel? Tá. Tô ouvindo. Pronto, então, vamos lá. Em relação a essa questão de federação, como eu falei, existem muitas divergências políticas aqui em Pernambuco, certo? Então, acaba que determinados atletas só conseguem lutar através de medidas judiciais, né, através de decisões liminares do judiciário aqui, para poder lutar campeonatos nacionais, porque a nível estadual e a nível regional a gente tem uma dificuldade grande em relação a participar por conta de divergência de federação com associações, federação com presidente de associação e etc. Então, hoje tem uma gama de atletas aqui do estado, com títulos importantes, que vivem em meio a essa confusão, certo? E que a gente acaba vendo aqui, resvalando em a federação não promover determinadas competições aqui. Eu, particularmente, já presidi, inclusive, jogos escolares, e sem a participação da federação de luta olímpica. Então, isso a gente tem que, no mínimo, estranhar esse fato, né? Porque a federação é quem deveria organizar isso, em regra. Então, conheço atletas que têm ligação com a federação, conheço o presidente da federação, no entanto, eles me conhecem. No entanto, acho que existe determinadas ligações de equipes com a federação, outras não tanto, e a gente tem atleta de equipes que não são essas, as quais são as privilegiadas de ter esse contato melhor, contato político melhor com a federação, a gente acaba sofrendo nesse caso. Acho que a gente perde a oportunidade em relação... O senhor falou uma coisa importante, o desconhecimento de determinadas competições. Eu estou no wrestling desde 2014, eu só vi 2 seletivas para campeonato nacional aqui. A primeira que eu participei e uma segunda que eu até cheguei a me inscrever, mas não sei como é que funcionou, eu acabei que nem lutei a competição. Então, em regra, são competições pouco prestigiadas, difíceis de você ter publicidade em relação a elas. Então, essa parte política é uma parte que eu não gostava, inclusive, de ter determinado envolvimento na luta. No entanto, agora, a gente está com esse problema aí, né, de conexão. Pode falar. Tá vendo agora? Beleza. Então, só concluindo esse raciocínio em relação à questão de competições e federações. Eu, como atleta, eu nunca tive muito intuito de ter envolvimento político com essa questão mais política da luta. No entanto, de um tempo para cá, depois de minha formação, depois de passar a entender determinadas coisas de uma maneira mais específica, eu acabo me vendo obrigado, inclusive, a ter determinada participação na vida política que a luta exige para a gente. Porque não tem competição a nível estadual, pública, não existe. Você vê campeonatos de jiu-jitsu, campeonato pernambucano, o estado inteiro sabe, as academias sabem. Campeonato Norte-Nordeste de jiu-jitsu acontece, atletas têm a oportunidade, ao menos, de saber que existe a competição, de ter a publicidade disso, e a gente não vê isso na luta olímpica. Durante todos esses anos, eu vi pouco isso acontecer. 2 vezes, como falei.
Tem uma e outra que eu soube, mas não tem ninguém faz um folder, não existe um site com uma página assim séria, que você veja as coisas, que tenha credibilidade para você acompanhar, participar, né? E a gente vê, eu não encaro isso como uma crítica ruim em relação a essa política que existe. Eu entendo que é natural. No entanto, eu, como atleta, me vejo prejudicado nesse caso. Vejo alguns atletas que participaram da minha equipe, inclusive de outros prejudicados. Não tenho intuito nenhum em relação à briga política com federação, com A, com B ou com C. O que eu acredito que deveria existir era equidade em relação ao acesso de todas as equipes em relação a lutar. Eu acho que lutadores não deveriam precisar entrar na justiça para requerer ordem liminar, para lutar um campeonato nacional por conta de divergência política entre líder e associação, professor contra presidente de federação. Não tem intuito nenhum disso. Admiro atletas, inclusive, que participam das equipes, admiro alguns integrantes da federação. Acho que hoje a gente tem até um atleta hoje que está nos bem representando, que é o Cássio Jacaré, aqui em Pernambuco. Ele representa bem Pernambuco, ele foi campeão de diversas competições importantes. Então, respeito o Cássio Jacaré, admiro o trabalho que faz, só que a gente ainda vê que alguns acessos que os atletas têm, outros não têm. E só tem caso comprem determinadas brigas, façam determinadas publicações em Facebook, se dissociando, enfim. Existe toda uma questão processual aí nesse meio, onde que existe essa divergência, e não é que se entrar no mérito aqui, que eu acho que a gente tem que expor determinadas dificuldades, no entanto, a gente não tem que desacreditá-lo totalmente, a gente tem que promover. Por isso que eu quero deixar claro, eu tenho um apoio e uma admiração grande por todos os atletas que são rivais em relação à minha equipe, atletas a nível Brasil, atletas a nível Pernambuco, são grandes atletas, enfrentam as mesmas dificuldades que eu enfrento em relação a financiamento de passagem, acesso à inscrição, pagamento do valor das inscrições. Então, eu os admiro, eles vivem na mesma batalha que eu vivi e vivo até hoje. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar ao máximo se unir. Eu acho que essa desunião é só prejudicial para todos nós que somos lutadores. Então, eu acho que a gente precisa realmente se unir nesse sentido. Em relação a pergunta, que foi a da semelhança das lutas, certo? Eu acho que o wrestling, eu acho que as outras lutas se assemelham a ele, porque ele é, primeiro, a luta olímpica é a primeira luta da humanidade, né? Proveniente lá da Grécia Antiga, de Roma, gladiadores, etc. Então, foi uma luta praticada, a primeira luta datada de se existir foi a luta olímpica. De lá para cá, ela sempre foi a primeira e até hoje é a luta mais antiga dos Jogos Olímpicos, certo? E ela se assemelha e não com algumas outras artes marciais. Eu acho que a semelhança mínima que ela tem com o judô é em relação a ser um esporte de projeção, né? Você determinar, você quer dar seu adversário. Acho que essa talvez seja a única semelhança que eu vejo. Porque o judô a gente trabalha com pegadas e etc. No wrestling a gente não tem kimono. Então é uma coisa que não tem tanta... Não é um esporte de pegada como o jiu-jitsu é. Tem parte de chão no wrestling também, no entanto não é semelhante ao jiu-jitsu. O jiu-jitsu trabalha com chaves, finalizações. Na luta olímpica a gente trabalha com torções. Então a nossa finalidade na luta olímpica é encostar as costas do atleta adversário durante 3 segundos. É uma coisa que parece pouca, só que é extremamente cansativo. Eu já pratiquei várias artes marciais, eu acredito que a mais cansativa que eu acho é a luta olímpica. Acho que só perde para o MMA. O MMA ela pode até estar no meio, né? Então, acho que o MMA tem tudo, toda aquela situação que se faz de encarada, toda aquela questão emocional que está em volta da luta acaba afetando o atleta, uns para bem, outros para mal. No entanto, a luta olímpica eu acho cansativa, é um esporte de muita força mesmo. Você não pode parar, a própria regra faz com que você não pare, você tem que estar sempre tomando atitude em relação à luta.
Então, é uma luta dura, é uma luta difícil. No entanto, é uma luta que dá acessibilidade a todos. Eu, quando comecei a competir, eu pesava mais de 120 quilos. Depois comecei a competir na categoria até 97. Então, perdi muito peso, melhorou muito a questão da minha saúde, me deu oportunidade na minha vida, né, estudar, melhorar financeiramente, academicamente. Acabei dando aula, sendo reconhecido. Estou convidado pelo professor Javali para participar do projeto da Can Javali num círculo militar. Ele convidou para que eu possa, a partir da minha nova iniciativa de associação, que é a Wrestling 1817, a gente possa se utilizar do espaço da Can Javali, se utilizar do espaço do círculo militar do Recife. É um espaço muito bom. Quem pretende prática esportiva, tanto a nível competitivo quanto para nível de saúde, é extremamente indicado você participar, praticar. Wrestling, ele é um esporte que oportuniza muitas pessoas. Conheço atletas do Brasil, inclusive, que estão fora do Brasil hoje, vivendo de luta olímpica, atletas que ganharam campeonato escolar, tiveram visualização. Eu já tive alunos que foram campeões de campeonatos escolares. Então, sou feliz com a contribuição que eu dei na luta olímpica. Pretendo voltar a lutar agora. Acho que os 2 últimos anos da Faculdade de Direito são 2 anos muito complicados, muito pesados em relação a você fazer 1, 2 estágios, acaba tendo que ir para a aula, estudando para graduação, depois vem essa questão da OAB, conclusão de curso, etc. E acaba, na minha visão, se eu fizesse as 2 coisas, eu não faria nenhuma nem outra bem. No entanto, eu optei por treinar, no entanto, passei um tempo sem competir, nesse caso, porque me dediquei exclusivamente à minha carreira dentro do direito, também era um sonho que eu tinha, e acabou agora que eu consegui me formar, já vivo da área, tenho um tempo, oportunidade e até uma capacidade financeira melhor para poder bem representar o Estado, bem representar o Brasil nas competições. E é isso, por enquanto, eu tenho para contribuir sobre suas perguntas. Davi, qual a idade ideal para a pessoa que queira começar a praticar a luta livre? Tem idade, assim, para a pessoa iniciar? E não escolinha aqui, onde... Eu acho que quanto mais cedo você começar, é melhor. Porque você tem acesso a participar de várias classes que a luta olímpica propõe. Você pode lutar campeonato a nível cadete, né, a nível escolar cadete. Você consegue lutar campeonato a nível júnior, a nível sênior, depois o master. Então, quando você chega para competir sênior, você já vem com a carga forte em relação à luta. Você já conhece da regra, você já está adaptado. Então, quanto mais novinho você entrar, é melhor para lutar. Então, inclusive pelas oportunidades, né? Porque você pode conseguir escolas privadas, né? Você pode conseguir universidades privadas, como eu me formei. Então, não tem contraindicação em relação à idade para a prática. Eu acho que a própria regra da luta para atletas mais jovens, ela se altera. Não existem quedas de grande impacto, não existem quedas que exponham o físico dos lutadores. Portanto, não tem essa contraindicação em relação à idade. E como é a graduação? Tem graduação na luta olímpica? Como a pessoa chega a ser um professor de luta? Como é que chega a ser isso? Não. A luta olímpica não tem essa divisão de classe por faixa, como a gente vê no jiu-jitsu, no judô e outros. No Muay Thai eu não entendo bem como funciona, mas tem aquele praxe, né, a corda que eles usam no braço. Eu não entendo como funcionam as graduações do Muay Thai. Sou lutador de jiu-jitsu, conheço muitos atletas de judô, por isso conheço as 2 áreas. No entanto, na luta olímpica não existe essa ordem de graduação, essa coisa de você passou tanto tempo em tal faixa e vai competir contra tal. Não existe, não existe. A divisão que existe é a divisão em relação à categoria de peso que você participa e a idade, somente. Não existe isso. Quando a gente que dá aula hoje se propõe a dar aula, é uma coisa que vem sendo construída pela carreira que a gente vem fazendo dentro do esporte. Então, como a gente não tem tanto acesso, eu gostaria muito hoje, muito,
de não ser nem visto como professor aqui em Recife. Eu gostaria de ser visto como aluno em Pernambuco. Gostaria de ter excelentes professores aqui, grandes currículos em relação à luta olímpica, tanto como atletas e como técnicos. Mas acho que dos maiores currículos, acho que sem dúvida, acho que o maior currículo que a gente teve em relação à luta aqui dentro do wrestling foi do Ellison, do professor que me deu aula aqui na UF, de Garanhuns. E quando ele agora está com outras finalidades da vida dele, né? Eu acho que eu desejo todo o sucesso do mundo, mas fica pouca gente que dá aula aqui. Então a gente que luta, que conhece da competição, etc., acaba sendo procurado por outros atletas para lutar, né? Tem até Gabriel, um aluno meu, que está em Portugal hoje, lutando. Pois está em Portugal, tem, né? Tá lá, né? Treinou comigo aqui. Então existe uma diferença. Eu já participei de uma equipe que ela vinha de uma escola de wrestling francesa, né? Que era a WWT, e lá existia uma ordem de graduação, lá existia uma ordem técnica. Agora sim, não é uma coisa que se tem a nível mundial como jiu-jitsu. Não existe, ele é faixa preta, ele é faixa... Não, não tem isso. Existem alguns países que adotam determinada divisão. No entanto, a luta olímpica que eu pratiquei, que eu aprendi e pratico até hoje, é uma luta olímpica de origem dos Estados Unidos, americana. Meu professor, como falei, teve a oportunidade de lutar lá. Tive outros professores também que me ensinaram, como o Ari Marcel, que já rodou o mundo inteiro, foi para a Rússia, já treinou na Rússia. Então, é uma coisa bem diversificada. A luta olímpica aqui no Brasil é uma coisa, acho que Cuba, que é uma das grandes escolas, é outra, Estados Unidos outra. Então, não existe muito isso, não existe uniformização, como o Jonas bem falou aí, em relação a isso, certo? Mas você falou aí de essa diferença, né, Estados Unidos um, Brasil outro, e como mas tem uma regra só quando passa por uma competição, né? Principalmente uma competição olímpica, né? Se alteram em relação a estilos, certo? Eu acho que a regra é única, certo? A regra é única. No entanto, quando você vê uma classe americana treinando luta olímpica, é muito diferente de uma classe russa, de uma classe cubana. São escolas diferentes. Os atletas de Cuba têm atletas que jogam, inclusive, iniciando a luta de joelhos. E são muito duros em relação à greco-romana, que é o esporte, que é a modalidade do wrestling, que só pode se utilizar do tronco para cima, né, para projetar o adversário, do quadril, você não pode pegar nas pernas do adversário. Então, você vê a classe americana, ela é uma classe mais style, né? Essa mais estilo livre, que pega a perna, etc e tal. E, por último, eu vejo a classe russa também, é uma classe muito forte, chinesa, Canadá também. Então, cada escola tem um estilo, mas que todas elas se adequam à competição, né? À regra da competição. Ainda é importante nisso, né? E teria um curso de formação, já foi feito algum curso de formação de professores, saber se existe alguma organização para isso, para que as pessoas que chegam no nível que queiram mais se qualificar, como tem no karatê, tem no judô, tem seminários, essas coisas desse tipo. Sim. Existem seminários que atletas e representantes da luta olímpica no Brasil fazem, alguns seminários de integrantes da Confederação Brasileira, lá do Rio, mas a grande maioria desses cursos de formação se integram lá no Rio de Janeiro também. Assim como a competição, como as competições importantes, competição nacional, Campeonato Brasileiro, você vê a Copa Brasil, Internacional, são tudo lá no Rio. Então, quem é do Rio, quem é de São Paulo, tem esse acesso melhor a lutar, a participar desse tipo de coisa. Mas nós, que somos do Nordeste, sempre temos que optar por pagamento de passagem cara, estadia, etc e tal. Acho que é isso que complica um pouquinho pra gente também. Acho que lá... Aqui em Pernambuco. Em Pernambuco... Aqui em Recife. Não, aqui em Recife. Quanto às academias, quantos professores, lugar para treinar? Tem... Vamos lá, Recife. Eu acho que... Tá travado aí também Tá, mas tô ouvindo. Mas tá ouvindo, né? Acho que em Recife a gente tem escolas importantes. Eu dei aula em algumas academias na época, e sempre foram academias bem vistas em relação a isso. Estou voltando a dar aula agora lá no Círculo Militar, que inclusive já dei aula por outra academia, e que
sempre foram boas escolas. Então tem agora o ciclo militar, né, com a iniciativa da nova associação, o Compaz, Eduardo Campos, lá no Alto Santa Terezinha, tem a iniciativa do Daigo Rodrigues, o professor Carlos, que também é da equipe UEFA, que eu treinei. Daigo tem lá na linha esportiva já. Um grande abraço para Daigo. Daigo Rodrigues, um abraço para Daigo. Já dei alguns seminários lá para a equipe do pessoal lá do Compaz, então são alguns meninos também que têm as mesmas dificuldades, mesmas coisas, inclusive já até viajei com eles para a competição, a gente era da mesma equipe e eu acabei liderando essa parte da equipe masculina. São atletas jovens, lá tem essa iniciativa de criança, essa iniciativa de jovens e tem dificuldade tremenda, eles têm uma dificuldade tremenda. Tem, mesmo com os acessos que o Daigo tem, mesmo com toda aquela estrutura maravilhosa que o Compás permite para participar da competição, ele não tem ainda esse incentivo, esse interesse do poder público, das federações, das associações, da Secretaria de Esporte como um todo, em fazer isso, em ter essa influência. Eu acho que o jiu-jitsu conquistou isso aos poucos, sozinho, né? Pouca coisa. E o jiu-jitsu nem é uma modalidade olímpica. No entanto, eu vejo a luta olímpica hoje fazendo isso com a expressão que tem a nível mundo. Você chega na luta olímpica americana, as universidades tratam os atletas de wrestling como heróis, as escolas fornecem a luta olímpica na educação física das crianças, e aqui eu não vejo isso acontecer. Então, aqui a escola pública não tem praticamente quase atividade esportiva nenhuma assim que oferece, né? Eu acho que existe também de incluir mais atividades esportivas, artes marciais, a turma está brigando muito, para colocar. Em relação à escola ainda, só para concluir, temos a escola do Cássio Jacaré, lá em Jardim, São Paulo, salvo engano. No entanto, nunca tive a oportunidade de treinar com o Jacaré, fomos sempre de equipes rivais. Nem de lutar, acabou nunca conseguindo lutar em competição. Mas existe a escola dele lá de luta olímpica, respeito a escola de luta olímpica do Jacaré, ele vem fazendo títulos ultimamente. Então, ele tem meu conceito, tem um bom conceito comigo. E temos João Carlos, o professor Cláudio Moura, que são alguns atletas de judô, professores de judô que estão agora nessa iniciativa mais escolar da luta olímpica. Eles trabalham mais nessa parte escolar. Temos a gente que está aí, crescendo agora para botar esse pessoal para lutar e ganhar tudo como a gente ganhou. E tem que ter pessoas para estar correndo atrás, né? Não pode parar, cobrando, né, da iniciativa pública, uma modalidade olímpica, como nós vemos aí, e incluir nas escolas, né, públicas, né, na escola das prefeituras, estaduais, municipais, essas crianças que ficam, às vezes, ociosa dentro de uma escola, não tem uma atividade. Eu digo com a bola, com algumas atividades, mas esses esportes, somente esporte e artes marciais, eles enriquecem muito as crianças, né? Tanto na parte da disciplina, na parte de inclusão social, na parte de onde elas têm um melhor desempenho até nas aulas, né, pedagógica, que onde melhora a coordenação motora, onde melhora a parte intelectual, e isso é muito importante, e precisam realmente de investir, né, nesses esportes nas escolas. E eu venho brigando com isso, né, por isso que eu conto com as pessoas que estão nos acompanhando, começa a seguir o Adrenamento Esportiva, vamos estar juntos para cobrar esses órgãos públicos, né, o que eu puder fazer, vou estar fazendo aí pelos esportes, porque eu digo, tu está fazendo só pelo... Não estou fazendo pelo esporte, porque quando a gente faz pelo esporte, você faz pela saúde, você faz pela educação, você faz pela cultura, né? Você faz a inclusão social, você forma cidadão. Então, nós fazemos muitas coisas através do esporte. Como já falei, o esporte faz milagre na vida das pessoas, né? O esporte tem o poder de transformar a vida das pessoas. E aí, transformando a vida das pessoas, você dá melhor condições de vida, né? Na autoestima, na qualidade de vida, quando as pessoas procuram estudar, procuram ter um trabalho digno, se formar. Então, temos que estar juntos aí nessa briga, nessa batalha, para que haja realmente um reconhecimento, uma valorização dessas modalidades esportivas, em todas, né?
E pô, quero contar com o apoio de vocês, de todos vocês. Aguardar o Davi entrar para estar chegando no finalzinho do nosso bate-papo para nos despedirmos. Pronto, Davi, nós Descobri, descobri estamos aqui o chegando ao finalzinho. Foi? sempre que alguém manda uma mensagem, trava. Enfim, queria Estamos aí deixar. chegando ao finalzinho, né? Pedir para você fazer suas considerações finais, porque o Instagram ele tem um tempo, né? Tem um tempo de Beleza. 1 hora. Mas o programa, meu amigo, vai estar sempre de portas abertas. Pode contar comigo. Espero também contar com o seu apoio para estar divulgando. E nós estamos fortalecendo aí as pessoas que estão acompanhando. Comece a seguir nosso Facebook, nosso Instagram, nosso canal no YouTube, vai lá no nosso site, para estarmos aí juntos, fortalecendo, valorizando aí os esportes. Com certeza. Queria deixar claro aqui minha gratidão a você, a equipe do programa, Tropical FM e o Adrenalina Esportiva pela Esportiva. oportunidade de a gente conseguir abrir essa porta de conhecimento das pessoas em relação ao esporte que a gente luta. Deixar claro também que as pessoas que pretendem conhecer a arte marcial não deixem de lado a luta olímpica, né? Tentem ter acesso. Eu acho que o MMA hoje está dominado por atletas da luta olímpica. Acho que o Henry Cejudo, campeão do UFC, Daniel Cormier, John Jones, todos eles são praticantes, competidores e campeões e atletas olímpicos, inclusive alguns de wrestling. Eles não são atletas de outra coisa, são atletas de wrestling. O Henry Cejudo, campeão de 2 classes do UFC, 2 categorias de peso, ele anda com a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos no pescoço. Quando ele recebe o cinturão, ele coloca a medalha olímpica no pescoço. Então, o wrestling ele traz uma mentalidade muito forte em relação a atletas. Tem uma modalidade de competição muito acirrada. Então atletas, inclusive de MMA e de outras modalidades, busquem luta olímpica. Fiquem abertos a procurar nossa escola, a procurar as outras escolas, não importa. Você encontre alguma, você vai ver o salto que isso vai acontecer com você em relação à sua capacidade esportiva como lutador. E, por fim, deixar claro que todas as críticas que eu tive que tecer aqui foram críticas que eu, por conta do que eu passo dentro da luta, que eu espero que tanto essa questão política de federação, confederação, associações sejam cada vez mais dirimidas aqui, diminuídas no Pernambuco, para que a gente não tenha que enfrentar esse tipo de circunstância e torcer por cada um, né? Torcer muito pelas escolas dos professores que trabalham ao nível escolar, que é o professor João, o professor Cláudio Moura, torcer muito pela escola do Jacaré, que ele está jogando atleta lá, torcer muito pela nossa, que a gente também tem atletas importantes, atletas que estão fora do Brasil, como o Gabriel, temos atletas que foram campeões escolares, atletas que lutaram em campeonato brasileiro, tem medalha em campeonato nacional. Então, não sou só eu e meu irmão que estamos à frente disso como grandes atletas. Existem outros grandes atletas, temos alguns outros atletas que estão em outros estados, e agradecer aí ao Javali pelo contato, né, que foi por acaso, a gente acabou se encontrando, ele me convidou, já conhecia meu trabalho, e queria agradecer ao Javali a oportunidade, e a Academia Cães Javali, que também trabalha com outras artes marciais que estão à frente aí com o Javali, que é o pessoal do MMA, o pessoal do Muay Thai, etc. E é isso. Externar o orgulho que eu sinto em relação a ser lutador de luta olímpica, às competições que lutei, aos títulos que tenho, aos atletas que pude ajudar e as equipes que representam. Eu estou com essa nova iniciativa da Associação de Wrestling 1817. Eu utilizei esse nome, essa referência ao número, que faz referência à Revolução Pernambucana, aqui de 1817. Então, por ter uma afeição grande à história do Estado, meu irmão tem uma afeição grande à história do Estado, a gente optou por esse nome. E é isso, a gente tem a finalidade de ganhar novamente o Campeonato Nacional, por atletas para disputar o Campeonato Nacional e preparar todo mundo da melhor maneira, com tudo que a gente souber. Ok, mano. Muito obrigado aí, Davi, por aceitar o convite. Obrigado pelo papo, a gente vai estar com portas abertas. Obrigado ao Antônio Javali, né, que fez esse nosso encontro aí para fazer um bate-papo, falar da luta olímpica. Vamos ter mais espaço, sempre que quiser. Quando voltar às atividades,
com certeza eu vou aparecer lá nos treinos, mostrar os treinos, algum evento. Esse é o papel da adrenalina esportiva, né? Estar nos eventos esportivos, como eu sempre estou fazendo transmissão ao vivo de alguns eventos esportivos, parceria com a FJJPE, né, do Federação de Jiu-Jitsu, com atletismo, com handebol, com karatê, então, tem muitos outros esportes que abraçou essa causa da adrenalina, vem dando essa força. E o Antônio Javali, né, pelo trabalho, e graças a Deus ele se recuperou, está aí no acidente. Deus abençoe grandemente os seus projetos, ao Carlos e outras pessoas que estão nos acompanhando no Adrenalina Esportiva. Muito obrigado mesmo, fique com Deus. Obrigado, Amanhã eu vou estar com o Marcílio Moraes, né, do judô, você estudando judô, bate-papo vai ser com ele amanhã, a partir das 15 horas também aqui pelo nosso Instagram. E vá lá, inscreva no nosso canal no YouTube, na Adrenalina Esportiva, siga pelo nosso Facebook. E vocês que estão ouvindo aí, esse bate-papo, vendo aí através do Instagram, se estiver seguindo, passe a seguir para junto, estamos fortalecendo aí, divulgando cada vez mais os esportes. Conto com todos vocês, muito obrigado ao Carlos, um grande abraço, Carlos, Antônio Javali, todas as pessoas, o pessoal lá de Portugal, para ver que não tem fronteiras, né? A internet hoje, o programa, graças a Deus, tem crescido muito, devido às redes sociais, o Brasil todo, o mundo todo, muitos países já têm acompanhando o programa Adrenalina Esportiva. Um grande abraço, Davi, sucesso para você. Abração. Deus abençoe você grandemente, seus projetos de vida, e estamos juntos aí. Um abração aí para todos vocês. Eduardo, tá aí, tudo de bom, tá bom? Valeu. E esse vídeo aí vai estar lá também lá no Facebook, quem tiver Face, vou estar baixando, colocando no nosso canal no YouTube, vou estar compartilhando o link do YouTube para você curtir, compartilhar também, as pessoas se inscreverem no canal, pessoal aí do seu grupo, para dar essa força aí, o Adrenalina Esportiva. Ok? Forte abraço e até a próxima aí, se assim Deus permitir. Abração. Tchau.